Voltamos então agora com o terceiro conteúdo, gráfico de linhas. Veja só o que a troca de ideias trouxe para a gente. A direção de uma escola registrou o número de matrículas nos últimos 5 anos e representou o resultado encontrado em uma tabela e em um gráfico de linhas. Observe, está aqui os anos e a quantidade por ano, ok? Essa tabela é bem simples, pessoal. Para cada informação de ano, você tem uma informação de matrícula, certo? Então, uma informação está ligada à outra, como se fosse um par ordenado, certo? Veja só, como é que a gente monta isso no gráfico? Você vai precisar, para montar um gráfico de linhas, geralmente o gráfico de linhas ele é ideal para indicar isso, quando você tem uma informação que está ligada à outra, e somente uma ligada à outra. Duas informações e uma ligada à outra, como está aqui na tabela. No caso aqui, ó, eu tenho o ano e para cada ano eu tenho uma quantidade de matrículas, certo? Em 2014 foram quantas matrículas? Foram 300, então eu vou marcar um pontinho no 300. Em 2015 foram quantas matrículas? Foram 350, então eu marco aqui um pontinho no 350. Em 2016 foram quantas matrículas? Foram 350 também, então marco o pontinho aqui em 350. E assim sucessivamente. Depois é só ligar um pontinho no outro e está feito o seu gráfico de linhas. Esse gráfico ele é utilizado para você poder acompanhar a evolução, né, o crescimento, ou a involução, né, quando não cresce, ao contrário, diminui, de um determinado fator. No caso aqui, a gente está acompanhando as matrículas, ano por ano. Teve ano que teve mais, né? E teve ano que teve menos, ok? Olha só o que a gente consegue também analisar, tirar desse gráfico. Veja só. Observe que marcamos pontos de acordo com as informações da tabela. Por exemplo, em 2014 a escola teve 300 matrículas. Então, o encontro da linha que indica o ano 2014 e a linha que indica a quantidade de 300 corresponde a um ponto. Depois de marcarmos todos os pontos, traçamos linhas retas unidas. Foi o que nós acabamos de falar. Analisando o gráfico, podemos perceber que em 2015 e 2016 a escola teve a mesma quantidade de matrículas. Não houve nem crescimento, nem diminuiu, nem cresceu nem diminuiu, né? Em 2017 a escola teve a maior quantidade de matrículas, né? É o ponto mais alto do nosso gráfico, é 2017. Em 2018, a quantidade de matrículas diminuiu 50 unidades. Veja só. Por quê? Por que 50? Porque a nossa escala aqui desse gráfico, ó, é de 50 em 50. Ó. 0, 50, 100, 150, 200, 250. Então, se de um ano para outro desceu só um pontinho, só uma escala, então ó, diminuiu 50 matrículas de um ano para o outro. Ok? Sabendo disso, vamos às nossas atividades, virando a página para a página 69. Veja só, questão 1 diz o seguinte: na tabela a seguir estão registradas quantidades de visitantes que o museu recebeu entre os anos de 2014 e 2018. Está aqui os visitantes, né? Mais uma vez, uma tabela que tem apenas uma informação para cada valor, né? Cada ano, uma quantidade de visitantes. Analise com X a opção que mostra o gráfico que representa as informações corretas, né, da tabela. Ok? Então, qual gráfico realmente representa essa tabela? Vamos analisar aqui, vou diminuir o tamanho da tabela, né, para dar espaço aqui agora para o gráfico, nosso gráfico. Veja só. Vou analisar o primeiro gráfico. Em 2014, de acordo com o primeiro gráfico, o valor, a quantidade de visitas a visitantes, né, no museu foi de quase 12 mil. Está entre 8 mil e 12 mil, já que a escala aqui é de 4 mil visitantes. Então, nós temos aqui um valor entre 8 mil e 12 mil. Vamos analisar? 2014, 11.909. Bem pertinho de 12 mil, né? Então, tem lógica. Vamos para o segundo ponto. Em 2015, segundo esse gráfico, foi exatamente, né, 21
mil, ou quase isso. Em 2015 está 20.777. Está um pouquinho a mais que 20 mil. E aí? Está dentro da resposta? Até agora sim, né? Vamos então para 2016. Em 2016, segundo esse gráfico, nossa quantidade de visitantes foi a maior de todas. Foi 32 mil, quase 32 mil. Confere com a tabela? Não confere. Só temos 13 mil aqui na tabela. Então, já não é a letra A. Como só tem duas alternativas, então lógico que agora a resposta é a letra B. Ok? E se você comparar, você vai perceber, ó, os dois pontos que estavam corretos estão corretos, mas aqui, ó, o terceiro ponto já está mais certo. Está entre 12 mil e 16 mil. 13.550 está dentro desse valor. O 2017 está marcando aqui um pouquinho acima dos 16 mil. E 2017 realmente teve um pouquinho acima, teve 16.657. E 2018 está dizendo que foi um valor de 32 mil. E 2018 foi isso mesmo, 32.056, quase isso. Então, nosso gráfico correto é o gráfico da letra B, ok? Virando a página para a próxima questão. Vamos lá, questão 2. Leila anotou na tabela a quantidade de alunos que ela atendeu na enfermaria de uma escola durante os últimos meses do ano passado. Veja só, mês de setembro, mês de outubro, novembro e dezembro e a quantidade de alunos atendidos na enfermaria. Vamos lá. Letra A, represente agora as informações da tabela em um gráfico de linhas. Veja só, nosso gráfico aqui já está pronto para ser desenhado. Nós temos aqui, ó, uma escala, né, que a gente tem que definir primeiro. Depois, aqui embaixo, nós temos os meses. Vamos lá, vamos colocar primeiro a nossa escala. Veja só, nosso gráfico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem 8 seçõezinhas. Então, qual é o nosso maior número? É 30. Nosso maior número é 30. Veja só. Nosso maior número é 30 e nós temos 8. A gente tem que pensar em tem que dar para esse nosso gráfico uma escala que seja compatível. Não é verdade? Vamos pensar o seguinte. Se eu colocar de 2 em 2, 2 vezes 8 é 16, é pouco. Se eu colocar 3, 2 vezes 3, ou melhor, 8 vezes 3 é só 24, também ainda é pouco. Não dá para representar os 30, que é o máximo. 8 e 4, 4 vezes 8, 32, já dá para representar, não dá? Mas vai ficar difícil a gente marcar exatamente os números que não terminam com que terminam com 0 ou com 5. Não vai ficar exato em cima do pontinho. Então, para facilitar para a gente, vamos pensar em um número que seja que dê para fazer isso. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar no 5. 5 vezes 8 dá 40. Ó, 40. Se todos terminam com 0 e com 5, eu consigo então fazer esse desenho. Vamos tentar? Vou colocar no meu aqui a escala valendo 5. Então, eu começo com 0. 0. Deixa eu desenhar o 0 aqui. Muito bem. 0, onde começa o nosso gráfico. A primeira linha, então, se é de 5 em 5, né? Nossa escala é 5. 5, depois 10, depois 15, depois 20, depois 25, depois 30, depois 35, depois 40. Ok? Fizemos então nossa escala. Vamos marcar então nossos pontos. Para setembro, vou marcar de verde. Para setembro, foram 30 atendimentos. Tenho 30 aqui? Tem. Então, meu pontinho vai ficar bem aqui, ó. Marquei o pontinho. Para outubro, 15. Então, em outubro foram 15. Ó, aqui o meu pontinho.
Em novembro, 25. Vamos lá. Novembro, 25. Vai ficar aqui o meu pontinho. E dezembro, 10. Vai ficar aqui o meu pontinho. Pronto, pontinhos marcados. Agora é só uni-los com uma linha. Então, vamos lá. Não vai ficar muito reta, mas vai ser a nossa linha. Pronto. Criamos nosso gráfico de linhas. Fácil, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Responder as questões que estão aqui do lado. Ó, letra B. Em qual mês houve mais atendimentos? Olhando para a tabela quanto para o gráfico, o ponto mais alto é 30. E o valor maior aqui é 30 também. Então, o mês que houve mais atendimento foi o mês de questão 2, letra A, mês de setembro. Letra B. Quantos alunos foram atendidos em dezembro? Fácil. Na tabela, quanto no gráfico. Dá para saber. Ó. Dezembro está marcado no 10 e na tabela está 10 também. Então, resposta, 10 alunos. Letra C. Em que intervalo de tempo houve um atendimento de 10, ou melhor, em que intervalo de tempo houve um aumento de 10 atendimentos? Aumento. Será que foi de setembro para outubro que houve esse aumento de 10? Não, né? De setembro foi 30 e para outubro já foi 15. Diminuiu 15. Se tivesse perguntado para a gente quando houve um declínio, né? Onde diminuiu 15 atendimentos, a gente já saberia que o intervalo é setembro a outubro, mas não é. De outubro para novembro houve um aumento, ó, que subiu a nossa linha. Mas de quanto? De 15 para 25. Qual é a diferença de 15 para 25? 10. Então achamos o nosso período. Nosso intervalo é de outubro a novembro. De outubro a novembro, houve um aumento de 10 atendimentos. Letra D. Em que intervalo de tempo houve, ou melhor, letra E, né? Não, letra D mesmo. Em que intervalo de tempo houve um aumento de 10 atendimentos? Não, professor, você está confundindo. Confundi mesmo, gente. Ó, letra B, 10. Letra C, né? Perguntou. Aqui já sei onde foi que o professor se embananou. Aqui, ó, não tem letra A porque letra A é a construção do gráfico. Né? Nós já respondemos. Então, setembro aí é letra B. Letra C. E aqui a letra D. Pronto. Agora vamos para a última questão, que é a letra E. Não é a letra D. Agora sim, vocês podem ficar tranquilos. Acho que vocês já estavam aí agoniados. Professor, tá tudo errado. Alguém para o professor. Pronto, parei, corrigi. Vamos voltar? Letra E. Quantos alunos foram atendidos em setembro a mais do que em dezembro? Deixa-me ver. Em setembro houve 30 atendimentos. Em dezembro houve 10. Se ele quer saber quantos atendimentos houve a mais, né, em setembro do que em dezembro, é só fazer a diferença. Qual é a continha da diferença? Continha de menos. 30 menos 10. Qual é a resposta? 20. Então, a resposta, 20 alunos a mais. Certo? Muito bem. Virando a página, então, para a próxima questão. Muito bem. Questão 3 agora diz o seguinte. No gráfico de linhas a seguir, está registrado em minutos o tempo que Heloísa e Tiago passaram fazendo as tarefas da escola durante 5 dias de uma semana. Olha só,
Em um gráfico de linha, você também pode representar para cada informação novas duas informações. Basta você fazer duas marcações e fazer duas linhas. É o que aconteceu aqui, ó. Esse gráfico de linhas mostra isso. Nós temos aqui os dias da semana e aqui a quantidade de tempo gasto em minutos pelos meninos. Na segunda-feira, a linha amarela representa Heloísa e a linha verde representa Tiago. Na segunda-feira, Tiago gastou 20 minutos, já Heloísa gastou 60. Né? Na terça-feira, Tiago gastou 60 e Heloísa 40. E assim por diante. Sabendo disso, vamos agora responder as questões. Letra A. Complete a tabela com as informações do gráfico. Segunda-feira, 60 para Heloísa, 20 para Tiago. Vamos lá. Terça-feira. Deixa eu trocar o meu lápis e aumentar um pouco essa imagem que está um pouco pequena. Pronto. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. E sexta-feira. Agora os valores. Na terça-feira, Heloísa, que é a linha amarela, gastou 40 minutos. E Tiago, que é a linha verde, gastou 60. Na quinta, na quarta-feira, aliás, Heloísa gastou 50 e Tiago, que é a linha verde, gastou 40. Na quinta-feira, Heloísa gastou 50 novamente e Tiago gastou 60. Na sexta-feira, Heloísa gastou 30. E o Tiago gastou 60. Muito bem. Agora as nossas respostas. Letra B. Quem gastou 1 hora fazendo tarefas na segunda-feira? 1 hora vale em quantos minutos, gente? 60 minutos. Então quem gastou 1 hora foi quem gastou 60 minutos na segunda, que foi Elo, né? A charada da nossa colega. Elo. Heloísa. Então vamos lá. Letra A, questão 3. Letra A. Já fizemos aqui a tabela. E letra B, quem gastou mais tempo? Heloísa. Letra C. Quantos minutos Tiago gastou para fazer as tarefas na quarta-feira? Na quarta-feira, Tiago gastou 40 minutos. E letra D. Quantos minutos Tiago gastou a mais do que Heloísa para fazer as tarefas na sexta? Na sexta-feira, Heloísa gastou 30. Tiago gastou 60. Então, gastou o dobro, né? Tiago gastou o dobro de Heloísa. Gastou 30 minutos a mais. 30 minutos a mais. Ok? Muito bem. Próxima questão, questão 4. Do preço de um apontador em uma papelaria durante 4 anos. Nós temos aqui, então, os preços e deste lado os anos. Aí vem as perguntas. Qual era o preço do apontador em 2015? Vamos lá. 2015, meu pontinho está onde? No R$0,5, que representa quantos centavos? 50 centavos. Vamos colocar nossa resposta. Aqui. Questão 4. Letra A. 50 centavos. Letra B.
qual intervalo de tempo a variação de preço foi maior? De que ano para que ano houve um crescimento muito grande? Vamos observar aqui, olhando para o nosso gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas ele tem essa propriedade, ele nos ajuda a enxergar com mais clareza quando algo está aumentando ou diminuindo, né? Uma quantidade está aumentando ou diminuindo, né? De um ponto para outro. Geralmente, esse gráfico de linha é usado, sabe muito em quê? Em pesquisas eleitorais, né? Aí mostra primeiro como é que estava um candidato na pesquisa em um período, depois mostra o mesmo candidato outro período. E vai mostrando o crescimento, né, dos votos, ou então quando os votos vão diminuindo. Geralmente os jornais utilizam esse gráfico de linhas para mostrar esse tipo de evento. Letra B. Perguntou para a gente em qual intervalo de tempo a variação do preço foi maior, né? De 2015 para 2016, subiu de 50 centavos para 75 centavos. Então, uma variação de 25 centavos. De 2017 para 2018, a mesma coisa. Era 1,50 e foi para 1,75. 25 centavos também. Porque a nossa escala é de 25 centavos. Ó, 0 para 25, 25 centavos. Então, vai crescendo sempre na mesma proporção. Já que 2016 para 2017, olha só o tamanho, a altura dessa curva, ó. Cresceu muito, não foi? Essa curva aqui feita, ó, pelo crescimento, ó, foi muito alta. Então, esse intervalo aqui é o que nós estamos procurando. O intervalo que houve maior variação de preço foi entre 2016 e 2017. Colocando nossa resposta, fica assim, ó. De 2016 a 2017, né? Por quê? Pois aumentou de 75 centavos, né, que era o valor de 2016, para quanto, gente? Qual foi o aumento? Ó, 2017 está em R$ 1,50 para R$ 1,50. Letra D. Durante esse período, gente, aí dos anos, houve alguma queda? Estava no preço alto, depois foi para um preço baixo. Se você olhar aqui o gráfico, está só subindo, não é verdade? Então, não houve aumentos. Letra E. Escreva um texto com as informações contidas nesse gráfico. Ó, esse tipo de atividade não tem como eu corrigir virtualmente, né? Eu precisaria de pegar o texto de vocês e ler. Então não tem como corrigir por foto porque precisaria de uma foto com boa qualidade. Eu precisaria fazer algumas observações. Então a gente corrige essa atividade letra E na volta do nosso período de reclusão, tá bom? Então nosso conteúdo de gráfico fica por aqui. Como você vai fazer para essa questão da letra E? Você vai criar um texto. Nesse texto você vai dizer o que você está conseguindo ler nesse gráfico, né? Qual era o preço do apontador em tal ano? Aí houve um aumento, né, de quantos centavos de ano para ano? São informações desse tipo, ok? Então a gente se vê agora na nossa aula de revisão. Ou melhor, antes da nossa aula de revisão, nós temos duas aulas ainda para falar de dois assuntos que nós não vimos no plano de estudos anterior. Estão nesse plano de estudo, ok? Então, vocês corrijam essas atividades de hoje, certo? E eu volto na próxima aula agora para trabalhar dois assuntos novos, ok? Então, um abraço bem forte e até a próxima aula.